Salve, escalados! Beleza? Aqui quem fala é o Wesley Guilherme. Estamos aqui para mais um Escalados Futebol Clube barra Santos Futebol Clube. O glorioso alvinegro praiano. Galera, vencemos a Chapecoense no meio de semana. Não fizemos mais que a nossa obrigação. Era um jogo em casa contra o último time do campeonato, né, o último colocado. Porém, foi um dos piores jogos do Santos na temporada. É sério, até quando o Santos tava, até nas derrotas do Santos eu não via um futebol tão pobre quanto eu vi contra a Chapecoense. Que jogo sofrível. Nossa senhora. Um pênalti até questionável no Marinho. Eu, particularmente, achei que foi pênalti. Ele domina a bola de costas pro zagueiro. Quando ele leva, o zagueiro ergue o pé, consequentemente ergue a perna, impedindo, obstruindo a passagem do Marinho. O Marinho, né, aquele show à parte, quando ele sofre falta, a gente já conhece, já que se joga e aí faz toda. Mesmo quando é falta, muitas vezes você fala, meu, não foi, né? Porque realmente é engraçado até o jeito que ele sofre as faltas dele, né? No jogo contra o Bragantino, a mesma coisa. Foi muito pênalti. O zagueiro passa lotado quando ele dá o corte e o cara bate nele. Foi muito pênalti. Mas ele dá uma pirueta naquilo que você fala, meu, por quê? Mas tudo bem. Realmente, eu particularmente achei que foi pênalti. E depois o Santos sofreu. Só que o time da Chapecoense é muito ruim tecnicamente. É, é um time que não consegue trocar 5, 6 passes sem que um deles seja com uma qualidade baixíssima, ou toca para fora, ou toca muito distante do jogador, o cara tem que correr até pegar a bola. Eles não conseguem trocar muitos passes, entendeu? Então o Santos teve a sua sorte naquele jogo por causa disso. No segundo tempo, o Marcos Guilherme conseguiu fazer o segundo gol numa boa jogada do Pirani, que cruzou na área, ele só veio para fazer o gol. No final ainda, o Marcos Guilherme ainda teve uma outra oportunidade, uma pichotada do zagueiro. Ele conseguiu ainda meter uma bola no travessão. Foi um dos que mais correram em campo. O Marcos Guilherme não apresentou um bom futebol. O time do Santos, por completo, não apresentou um bom futebol. O único cara que salva realmente é o João Paulo. De resto, o time do Santos não consegue entregar um bom futebol. O time do Santos não tem, tecnicamente falando, bons jogadores. É um time até esforçado, né? Começou a se esforçar mais depois do jogo contra o Fluminense. Você vê que os jogadores realmente eles estão empenhados em fazer o Santos sair dessa zona, né? Tá conseguindo realmente do cálculo que é feito, que os 45 pontos faltam 3 para o Santos, 3 que vão ser disputados hoje na arena, lá em Itaquera, né? No estádio do Corinthians, no Itaquerão, na Neoquímica Arena. E acredito que hoje, vendo os dois elencos, vendo o jeito que o Corinthians joga, o jeito que o Santos joga, eu não acredito numa vitória do Santos hoje. Acho que com muita sorte a gente consegue um empate. Né? Se o Silvinho for o Silvinho que a gente conhece, o Santos arranca um empate, né? Porque se for colocar Silvinho e Carille na mesma balança, 0x0, 1x1 tá de bom tamanho pros dois. Não, mas o time do Corinthians é bem melhor tecnicamente que o time do Santos. Tem melhores jogadores. Um esquema tático mais definido que o Santos. Apesar de muitos jogos o Silvinho atrapalhar muito o time do Corinthians na questão tática. Porém, é gritante a diferença técnica dos dois times. Então, mesmo sendo um clássico, mesmo sabendo que os jogadores do Santos podem entrar com mais gana, mais vontade por se tratar de um clássico, eu não acredito que o time do Santos consiga fazer um jogo à altura ao time do Corinthians para conseguir pelo menos um empate ou uma vitória. Então acredito numa vitória do Corinthians hoje, na Neoquímica Arena. Apesar de torcer para o Santos conseguir pelo menos um empate, trazer um ponto ia ser sensacional. Uma vitória, nossa, já era. O Santos ia tomar 45, nossa, eu ia ficar maluco com uma vitória em cima do Corinthians hoje, porém é muito difícil, muito difícil. Só se for um jogo típico do tipo
de uns anos atrás, eu esqueci o ano, que o Corinthians estava com Tevez, Nilmar, Carlos Alberto, Roger, aquela seleção, e o Santos não tinha ninguém, cara, não tinha ninguém. Nós vencemos de 1-0, gol do Geilson. Geilson, galera. Gol do Geilson. Nós vencemos 1-0 o Corinthians. Mas o Corinthians perdeu tanto gol. Teve um gol que o Neymar perdeu, que a bola bateu no travessão e desceu assim. Ele veio de carrinho para fazer. A bola parou no meio das duas pernas dele e não entrou, cara. Aquele jogo realmente não era o Corinthians vencer. Eles criaram um jogo inteiro, inteiro. E o time do Santos conseguiu fazer um gol com o Geilson e venceu por 1-0. Só se seguir essa linha pro Santos vencer hoje, numa bola naquela bola que o pessoal fala, a bola vadia, né? Numa bola alçada na área, numa bola rebatida, e aí um gol do Lucas Braga, um gol do Marcos Guilherme, porque hoje, para ajudar, ainda não temos o Marinho, né? Marinho que se contundiu no último jogo contra a Chapecoense, não joga hoje pelo Santos, então nosso melhor jogador ainda não vai estar na partida para ajudar. Então, só se realmente acontecer alguma coisa muito, muito diferente hoje para o Santos conseguir sair com uma vitória. Porém, com a saída do Marinho, tivemos a volta do Marcos Leonardo, né, que estava representando a seleção brasileira sub-18. Teve um jogo amistoso contra os Estados Unidos, se eu não me engano, onde ele fez 3 gols, foi eleito o melhor da partida. Então, era a nossa esperança de gol, mas no Santos, quando ele desempenha bem, ele consegue fazer um gol e dar espaço para os meio-campistas, mas a gente espera que se ele for entrar, ele tenha o mesmo desempenho que ele teve na seleção. Porque outros jogadores, quando vão para a seleção da categoria de base, o Santos consegue um desempenho melhor. Olha o próprio Renier aí, quando ele vai para a seleção de base, ele consegue desempenhar um futebol muito bom. Quando ele joga pelo time do Santos, ele não consegue, tanto que ele não tem chances com nenhum técnico. Tá lá no Santos, já faz 2 anos que já subiu pro profissional, porém ele não desenvolve. Mas quando ele vai jogar nas seleções de base, ele consegue jogar um bom futebol, entendeu? A gente pensa que pode ser por tempo, mas mesmo na seleção, você começa a pensar, você fala, na seleção ele chega, treina 1, 2 vezes com os jogadores ali, vai pro jogo e consegue desempenhar um bom papel. No Santos ele tá treinando diariamente com os jogadores, porque ele não consegue desempenhar um bom papel, entendeu? Então, são perguntas que a gente sempre faz sobre o Renier. E a gente depositava muita esperança nesse garoto, porque dá para ver que ele dribla fácil, que ele é muito bom num contra um, ele finaliza razoavelmente bem, tanto que na seleção ele faz gols. Então a gente só imaginou que ele fosse evoluir aquilo que a gente já via nele, só que no Santos ele não consegue desenvolver. Talvez, se nos próximos anos o Santos conseguir um empréstimo, coloca ele para jogar uma segunda divisão ali, num outro clube, para ver se ele desenvolve, e aí quando ele voltar para o Santos, ele voltar um jogador mais maduro, com mais experiência, que significa ser maduro, né? Então, a gente espera isso de outros jogadores, igual o Marcos Leonardo agora, que ele consiga desempenhar um bom papel no Santos, que o Santos consiga a renovação de contrato, já que o contrato dele termina agora no meio do ano, e a partir de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, então o Santos corre para fazer a renovação, tanto que ele estava afastado do Santos durante todo esse período por causa disso, porque não havia renovado. Então, para não acontecer o mesmo caso que aconteceu com Gustavo Henrique, com Caio Jorge, o Santos resolveu dar uma afastada no Marcos Leonardo. Porém, cara, agora sem Marinho, com o Tardelli podendo jogar um jogo sim, um jogo não, com o Raniel nas mesmas condições que o Tardelli, o Santos sem o centroavante, porque desde que o Caio Jorge saiu, o Santos não consegue um centroavante que faça as funções que ele estava fazendo. O Léo Batistão não conseguiu entregar aquilo que a gente esperava, e mesmo assim agora tá contundido, tá voltando agora. Então o Marcos Leonardo teoricamente é o jogador mais preparado fisicamente e que já jogou alguns jogos de titular nessa temporada, então conseguiria entregar aquilo que o Santos, a gente imagina, né, que ele conseguiria entregar aquilo que o Santos precisa. Então esse é o Santos pro jogo, tá? Não vai com o Marcos Leonardo. O Santos pro jogo basicamente é o mesmo dos últimos jogos, com 3 zagueiros. Então o Santos vai de João Paulo, provavelmente, essa é a provável escalação do Santos: João Paulo, Kaique, Luiz Felipe e Danilo Boza, Camacho e Zanocelo. E Pirani pode ser uma das
das novidades pro clube, desculpa, esqueci a palavra. Aí aberto na esquerda, fazendo a ala. O Felipe Jonathan vai ficar de ala hoje, então ele vai sair daquela posição do meio campo. Ou o Lucas Braga vai fazer essa posição, e aí o Santos vai trocar no meio campo, não vai com o Pirani, vai com Zanocelo, Camacho e Felipe Jonathan. Acho que é o mais provável, porque o Carille pode fazer essas duas, colocar o Felipe Jonathan aberto na esquerda e o Pirani no meio, tirando o Lucas Braga, ou tirar o Pirani, colocar o Lucas Braga aberto e o Felipe Jonathan no meio, aberto fazendo a ala direita o Maddison, na frente o Marcos Guilherme e Diego Tardelli. Beleza? Então o Santos vai hoje no 4-5-2, tá? Hoje essa é a formação do Santos. A única mudança que eu falei pode ser a saída do Pirani e a entrada do Lucas Braga, fazendo com que o Lucas Braga faça a ala esquerda, deixando o Felipe Jonathan no meio, ou o Felipe Jonathan de ala esquerda, voltando o Pirani para o meio campo e deixando o Lucas Braga no banco, tá? Esse é o provável Santos, tá? O cara ele pode fazer outras coisas também, pode tirar o Camacho, deixar Zanocelo e Felipe Jonathan no meio, Pirani e o Lucas Braga, então deixar o Camacho no banco, ou o próprio Zanocelo no banco, aí é do Carille. Porém, o provável time do Santos é com os Camacho e Zanocelo no meio campo. E esperamos que ele não faça isso, né? Eu gostei mais do Felipe Jonathan no meio campo do que o Camacho, na questão de movimentação e marcação, tá? Ele é um cara que, por ser lateral de origem, né, que ele joga mais tempo na lateral, ele tem um senso de marcação melhor que o Camacho, não que ele seja o suprassumo, e o Felipe Jonathan ele tem um bom passe, então ele consegue entregar basicamente aquilo que a gente pede de um primeiro volante. Então a minha preferência é no Felipe Jonathan ao invés do Camacho, porém vai do Carille. A gente espera que o time do Santos faça pelo menos um bom jogo hoje, né, na Neoquímica Arena, consiga pelo menos um empate. Uma vitória seria sensacional, mas vide os dois clubes é muito difícil para o Santos. A gente espera que hoje seja um dia melhor e que o Santos consiga pelo menos arrecadar mais 3 pontos aí daqui até o final do campeonato. Tem ainda o Cuiabá na Vila Belmiro na última rodada, então o time do Santos tem a possibilidade ainda de conseguir mais 3 pontos, tem 5 jogos para isso, e a gente espera que o time do Santos escape dessa, ainda não escapou. Realmente hoje nós ocupamos a 11ª colocação, estamos com 42 pontos, tem clubes com mais perigosos, né, com mais probabilidade de cair do que o Santos, porém ainda não escapamos. O time do Santos precisa melhorar, precisa manter o foco para conseguir pelo menos os 45 pontos ali, que é aquela conta, né, aquela conta que a gente faz todo ano para escapar da zona de rebaixamento. Beleza? Galera, esse foi o Escalados de hoje, falando do Santos. Não se esqueça, amanhã, tá? Amanhã, como teve esse clássico, provavelmente vai ter aquela discussão gostosa entre mim e o Kleber amanhã na nossa live de segunda-feira, toda segunda às 22 horas, tá? Ao vivo no nosso canal aqui no YouTube, beleza? Não se esquece de dar o curtir, o seu curtir ajuda bastante, galera, bastante mesmo. Dá aquele curtir lá, para vocês não custa nada, pra gente é tão bom, porque aí o YouTube vê que as pessoas estão gostando e acaba ele mesmo indicando para outras pessoas. Se você puder indicar para outras pessoas, ajuda muito também. Compartilha o nosso vídeo. Muito obrigado mesmo por todo o carinho e atenção que vocês nos dão, tá? Muito obrigado de coração. Um ótimo domingo a todos, uma ótima semana a todos. Nos encontrem amanhã na live às 22 horas, beleza? Beijão. Um ótimo final de domingo para todos. Eu fui.